No coração pulsante do Rio de Janeiro, onde o samba ecoa pelas ladeiras e o mar beija a areia dourada de Copacabana, Ronaldinho Gaúcho não é apenas um nome, é uma lenda viva. Para os brasileiros, ele é o mago do futebol. O homem que transformava gramados em palcos com dribles impossíveis, sorrisos contagiantes e uma alegria que parecia desafiar as leis da física. Mas longe dos holofotes, Ronaldinho é muito mais do que o craque que encantou o mundo. Ele é um estrategista, um investidor astuto, um visionário que trocou os gramados por uma missão silenciosa: consertar sistemas quebrados, como se fossem defesas adversárias esperando por um de seus toques geniais. Em sua casa, uma mansão minimalista escondida entre as palmeiras de Copacabana, Ronaldinho vive uma vida que reflete sua essência, simples, mas cheia de propósito. A casa, com suas paredes de vidro que capturam o reflexo do Atlântico, é um santuário de tecnologia e tranquilidade. Nada de ostentação exagerada, como se espera de uma estrela global. Lá, ele guarda suas paixões, uma coleção de motos antigas que ele restaura com as próprias mãos, e uma quadra de areia onde joga peladas com as crianças do bairro, rindo como se ainda fosse o menino de Porto Alegre que sonhava com a bola. Ronaldinho sempre foi um paradoxo fascinante. No campo, ele era puro espetáculo, o rei do elástico, o mestre do passe sem olhar. Fora dele, prefere a sombra, o anonimato. Usa camisetas desbotadas, jeans gastos e chinelos, como qualquer carioca que para na esquina para tomar uma água de coco. Mas por trás dessa simplicidade, há uma mente afiada, moldada por anos de leitura de jogo, de antecipação dos movimentos do adversário. Quando pendurou as chuteiras, Ronaldinho não se contentou em viver de glórias passadas. Ele queria criar, transformar, deixar um legado que fosse além dos troféus. Foi assim que ele mergulhou no mundo dos investimentos, um campo tão competitivo quanto qualquer final de Copa do Mundo. Sua arma, um instinto quase sobrenatural para identificar oportunidades onde outros viam apenas problemas. Ele não queria apenas ganhar dinheiro, queria resolver quebra-cabeças, como fazia quando desmontava zagas com um toque de bola. Quem o ajudava a navegar nesse novo jogo era Mariana Costa, seu braço direito, uma mulher de olhar penetrante e inteligência cortante. Mariana era o oposto de Ronaldinho em muitos aspectos: metódica, incisiva, uma estrategista que parecia prever 3 jogadas à frente. Juntos, formavam uma dupla imbatível. Enquanto Ronaldinho sonhava grande, Mariana transformava esses sonhos em planos concretos. Foi ela quem, em uma tarde abafada no escritório discreto de Ronaldinho, com vista para o pão de açúcar, trouxe a Voe Brasil à mesa. "Ronnie, isso aqui é um dinossauro", disse ela, deslizando um tablet sobre a mesa de madeira polida. Sistemas ultrapassados, reclamações de clientes que dariam um livro, greves de sindicato a cada 2 meses. Mas olha os ossos dessa fera. Ronaldinho, recostado na cadeira, com uma garrafa de guaraná na mão, puxou o tablet. Seus olhos, que já haviam lido defesas inteiras em frações de segundo, agora percorriam balanços financeiros, análises de mercado e relatórios de desempenho. A Voe Brasil era uma bagunça, mas uma bagunça com potencial. Ela possuía portões próprios nos maiores aeroportos do Brasil, uma frota de aviões, velhos, mas quitados, e rotas internacionais exclusivas, heranças de acordos antigos que nenhum concorrente poderia replicar. "Os ossos são bons", Mariana continuou, com um brilho nos olhos. Mas a cabeça parou no tempo. Gestão engessada. Diretores que acham que inovação é comprar uma nova máquina de café. Ronaldinho sorriu, aquele sorriso que já desarmou torcidas adversárias. Ele viu na Voe Brasil o mesmo que via em um jogo truncado, uma oportunidade de mudar o ritmo, de criar algo novo. Para ele, a companhia não era apenas uma empresa em crise, era um sistema esperando para ser otimizado, como um motor de moto que ele desmontava no quintal. Ele sempre foi atraído por coisas quebradas. No futebol, ele transformava partidas perdidas em vitórias com um lance de gênio. Na vida, ele queria fazer o mesmo. "Mari, isso é como enfrentar uma retranca", disse ele, tamborilando os dedos na mesa. "A gente não vai derrubar tudo. Vamos jogar bonito, infiltrar, criar espaço, mas sem aparecer no placar." Mariana entendeu na hora. Ronaldinho não queria ser o dono visível da Voe Brasil. Ele queria ser o maestro, conduzindo a orquestra sem que ninguém soubesse quem segurava a batuta. Assim começou a jogada. Nos 18 meses seguintes, Ronaldinho, através de uma rede intricada de empresas de fachada e fundos de investimento sigilosos, começou a comprar ações da Voe Brasil. Ele agia como um craque driblando marcadores, sutil, paciente, implacável.
Comprava nas baixas, quando a empresa anunciava prejuízos, quando os sindicatos ameaçavam paralisações, quando a imprensa publicava matérias sobre atrasos e bagagens perdidas. Cada compra era calculada para não chamar atenção, para não acionar os radares da Comissão de Valores Mobiliários. Ele era um tubarão nadando nas profundezas, invisível até o momento de atacar. Quando terminou, Ronaldinho era o maior acionista da Voe Brasil, com 30% das ações, um império silencioso que a diretoria, acomodada em seus escritórios climatizados em São Paulo, nem sonhava existir. Para eles, o movimento no mercado era obra de fundos de pensão ou investidores estrangeiros. O nome Ronaldinho Gaúcho nunca passou por suas cabeças. Ele era apenas uma lenda do futebol, alguém que agora fazia comerciais de cerveja e aparecia em eventos beneficentes, não o homem que segurava as rédeas de sua empresa. Ronaldinho não tinha intenção de se sentar na cadeira de presidente ou de aparecer em reuniões de acionistas. Isso seria como entrar em campo com uma faixa de capitão brilhante, muito óbvio, muito exposto. Em vez disso, ele usou seu poder para mover peças no tabuleiro. Com a ajuda de Mariana, ele indicou 2 novos membros para o conselho de administração, ambos aparentemente independentes, mas cuidadosamente escolhidos por sua lealdade a ele. Eram seus olhos e ouvidos, seus emissários. Eles começaram a fazer as perguntas certas, a cutucar as feridas da empresa. Por que o sistema de reservas ainda rodava em servidores dos anos 90? Por que os aviões gastavam tanto combustível por falta de rotas otimizadas? Por que o atendimento ao cliente era tão ruim que os passageiros preferiam andar de ônibus? A velha guarda do conselho, um grupo de executivos acostumados a jantares caros e tapinhas nas costas, resistia. Eles viam as mudanças como ameaças a seu poder. Mas os números, prejuízos crescentes, ações em queda, os forçavam a ouvir. Lentamente, a Voe Brasil começou a se mover, como um navio enferrujado girando o leme após anos ancorado. Mas Ronaldinho não era homem de se contentar com relatórios e gráficos. Ele precisava sentir o jogo. No futebol, ele só entendia o adversário quando pisava no gramado, quando via o brilho nos olhos do zagueiro ou o cansaço nas pernas do volante. Com a Voe Brasil, ele queria a mesma coisa: experimentar a empresa como ela realmente era, sem filtros, sem maquiagem. Ele teve a ideia durante uma reunião com Mariana, quando ela mencionou um programa interno chamado de Volta ao Chão. Era uma iniciativa tímida, sugerida por um dos indicados de Ronaldinho, que obrigava executivos a passar um dia por trimestre trabalhando na linha de frente, como agentes de portão, carregadores de bagagem ou comissários de bordo. A ideia era conectar a diretoria ao caos do dia a dia, mas poucos levavam a sério. Ronaldinho, porém, viu ali uma oportunidade. Se eu quero consertar isso, preciso ver com meus próprios olhos, disse ele, girando uma bola de futebol entre os dedos. Não quero voar de jatinho particular. Quero sentir o cheiro do café ruim, o aperto da poltrona, a cara feia do comissário. Mariana tentou dissuadi-lo. Ronnie, você é o dono. Por que se enfiar no meio do povão? Manda um relatório. Contrata uma consultoria. Mas Ronaldinho apenas riu. Mari, você já viu um técnico ganhar jogo sem assistir a partida? Eu preciso jogar. E assim, ele planejou sua jogada mais audaciosa: embarcar em um voo da Voe Brasil como um passageiro comum. Ele escolheu um trecho simples: Rio de Janeiro a São Paulo, o coração da malha aérea brasileira. Comprou uma passagem em classe econômica, assento 22B, no meio da fileira, onde ninguém presta atenção. Usou um nome falso, João Silva, o mais genérico possível. Pagou com um cartão de crédito comum e criou um e-mail temporário. No sistema da Voe Brasil, ele era apenas mais um número, mais um rosto na multidão. Para completar, escolheu uma roupa que gritava anonimato: camiseta verde escura, jeans, tênis surrados e um boné que cobria metade do rosto. Nem o mais fanático torcedor do Flamengo o reconheceria. Na noite antes do voo, Ronaldinho estava em seu quintal, ajustando o carburador de uma Honda CB 400 dos anos 80. O céu do Rio estava estrelado, e o som das ondas ao longe misturava-se ao batuque distante de um pagode. Ele sentia uma excitação que não experimentava desde os tempos de jogador. Não era apenas uma viagem, era uma missão de reconhecimento, uma chance de entrar no coração da Voe Brasil e ver suas falhas de perto. Ele queria sentir o desconforto das poltronas, ouvir as reclamações dos passageiros, observar os comissários lidando com o caos. Queria ver as rachaduras no sistema que ele agora controlava. Enquanto guardava as ferramentas, ele pegou sua mochila, uma bolsa simples, sem marcas de grife, e jogou dentro um caderno,
uma caneta e seu celular. "Vamos jogar, Voe Brasil", murmurou, com um sorriso de quem sabe que está prestes a virar o jogo. Ele não poderia imaginar que essa viagem, planejada como uma simples observação, o colocaria no centro de uma tempestade. Ronaldinho estava acostumado a enfrentar desafios, zagueiros truculentos, torcidas hostis, pênaltis decisivos. Mas o que ele encontraria a bordo do voo 231 seria algo muito mais insidioso: o peso do preconceito, a arrogância do poder mal exercido e a fragilidade de um sistema que ele próprio possuía, mas que não o reconheceria como seu dono. Ele estava prestes a entrar em campo sem saber que o adversário não era apenas a Voe Brasil, mas as falhas humanas que a corroíam por dentro. Enquanto caminhava para o quarto, com o mar do rio sussurrando ao fundo, Ronaldinho sentiu o mesmo frio na espinha que sentia antes de uma final. Ele não sabia, mas o jogo da sua vida estava prestes a começar, e ele jogaria não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que já foram julgados por sua aparência, sua roupa ou sua ousadia de exigir respeito. O sol mal despontava no horizonte do Rio de Janeiro quando Ronaldinho Gaúcho, disfarçado como João Silva, atravessou o saguão lotado do aeroporto Santos Dumont. Com sua mochila surrada pendurada no ombro, uma camiseta verde escura, jeans desbotado e um boné que escondia metade do rosto, ele era apenas mais um rosto na multidão. Ninguém poderia imaginar que aquele homem, misturado entre executivos apressados e famílias carregando malas, era o maior acionista da Voe Brasil, a companhia aérea que operava o voo 231 com destino a São Paulo. Ronaldinho caminhava com passos leves, quase dançando, como se ainda estivesse driblando marcadores no Maracanã. Mas seus olhos, escondidos sob a aba do boné, eram de um observador atento. Ele notava tudo: o balcão de check-in congestionado, onde uma agente de rosto cansado tentava lidar com uma fila impaciente, os monitores de voo piscando informações desencontradas, o carrinho de café com uma roda quebrada, derramando líquido no chão. Primeira falta no jogo, pensou, enquanto digitava uma nota no celular. Organização no check-in é um caos. Pessoal sobrecarregado, sem apoio tecnológico. No portão de embarque, a situação não melhorava. O voo 231 estava atrasado em 20 minutos, e ninguém explicava o motivo. Passageiros se amontoavam, alguns resmungando, outros checando os relógios com impaciência. Ronaldinho, encostado em um pilar, observava a dinâmica. A agente de portão, uma jovem de crachá com o nome Cláudia, parecia à beira de um colapso, respondendo perguntas com frases curtas e automáticas. "Não sei, senhor. É um problema técnico." Ele balançou a cabeça, anotando: "Falta de comunicação com passageiros." Um aviso claro acalmaria a tensão. Para Ronaldinho, que já havia liderado o time sob pressão, a solução era óbvia: transparência e liderança. Mas ali, no portão B12, não havia nada disso. Era como um time sem capitão, jogando sem tática. Quando o embarque finalmente começou, o processo foi uma bagunça. Não havia filas organizadas, e os grupos de embarque, prioridade, primeira classe, classe econômica, se misturavam em uma confusão só. Ronaldinho, no grupo 4, foi um dos últimos a entrar. Ele carregava apenas sua mochila, pequena o suficiente para caber no compartimento de bagagem acima do assento. O avião, um Airbus A320 com pintura desbotada da Voe Brasil, cheirava a produtos de limpeza baratos misturados com um leve odor de mofo. As poltronas, forradas com tecido azul desfiado, pareciam gritar por aposentadoria. Ronaldinho se espremeu até a fileira 22, assento B, o temido assento do meio. À sua esquerda, uma senhora de meia-idade tricotava uma manta colorida, murmurando algo sobre o atraso. À direita, um jovem de fones de ouvido gigantes já estava meio adormecido, com a cabeça encostada na janela. Ronaldinho sorriu para si mesmo. "Bem-vindo ao jogo, Rony", pensou, ajustando-se na poltrona apertada. Enquanto o avião taxiava, ele continuou suas observações. Os comissários de bordo, vestidos com uniformes que pareciam não ser lavados há semanas, faziam o procedimento de segurança com movimentos mecânicos, como se recitassem um roteiro ensaiado 1000 vezes. O sistema de som estalava, tornando o anúncio do piloto quase incompreensível. Ronaldinho anotou: "Manutenção do avião é questionável. Sistema de áudio precisa de upgrade. Comissários desmotivados." Ele pediu um copo d'água ao comissário que passava, um homem magro de crachá com o nome Lucas. A resposta foi um copo de plástico com água morna, entregue com um suspiro de impaciência. Ronaldinho apenas agradeceu, sem deixar transparecer sua irritação.
Ele não estava ali para reclamar como passageiro. Estava ali para diagnosticar o sistema. O problema começou na metade do voo, quando Ronaldinho decidiu guardar sua mochila no compartimento superior. Ele havia deixado a bolsa aos pés durante a decolagem, mas agora, com as pernas apertadas, quis liberar espaço. Levantou-se, abriu o compartimento acima de sua fileira e percebeu que estava lotado. Caminhou 2 fileiras para trás, onde viu um espaço vazio. Ao levantar a mochila para guardá-la, um homem corpulento no assento do corredor, com uma camisa polo manchada de suor, grunhiu: "Ei, cara, esse espaço é meu. Tô guardando pro meu amigo." Ronaldinho, mantendo a calma que o tornava imbatível em campo, respondeu com um sorriso: "Amigo, o comissário disse para usar qualquer espaço livre. Esse tá vazio, só vou colocar minha bolsa." O homem, cujo crachá de bagagem dizia Carlos, ergueu o tom, atraindo olhares curiosos. "Eu disse que é meu. Vai procurar outro lugar ou melhor, despacha essa porcaria." A discussão, embora pequena, começou a crescer. Ronaldinho, ainda sereno, tentou explicar: "Não tem outros espaços, e minha bolsa cabe direitinho aqui. Vamos resolver isso tranquilo, tá?" Mas Carlos não estava interessado em diálogo. Ele se levantou, inflando o peito como se quisesse intimidar. "Tá achando que é quem, negão? Tira essa bolsa agora." O insulto racial, jogado com desdém, fez Ronaldinho congelar por um segundo. Ele conhecia aquele tom, aquele olhar. Era o mesmo que enfrentara em algumas cidades europeias, em vestiários hostis, em momentos em que sua genialidade no campo não bastava para apagar o preconceito. Mas ele não reagiu com raiva. Em vez disso, disse, com voz firme: "Não vou tirar. As regras são claras. Espaço livre é de quem chega primeiro. Chama o comissário se quiser." Foi o estopim. Carlos gritou, chamando a atenção de todos na cabine. Lucas, o comissário, apareceu rapidamente, já com uma expressão de quem estava pronto para encerrar o problema à força. "Qual é o problema aqui?" perguntou, mas seus olhos já estavam fixos em Ronaldinho, como se ele fosse o culpado automático. Ronaldinho explicou calmamente: "Estou tentando guardar minha bolsa nesse espaço vazio. Esse senhor diz que está reservando para um amigo, mas não tem ninguém aqui, e todos os outros compartimentos estão cheios." Lucas nem olhou para Carlos. Em vez disso, cruzou os braços e disse, com um tom condescendente: "Senhor, o passageiro disse que o espaço é dele. Respeite. Se não consegue encontrar lugar, despache a bolsa. Tá atrasando todo mundo." Ronaldinho sentiu uma pontada de frustração, não pela bolsa, mas pela injustiça preguiçosa da situação. Ele sabia que os comissários eram responsáveis por gerenciar os compartimentos de bagagem. Sabia que reservar um espaço não era política da companhia, mas Lucas não estava interessado em resolver. Ele queria se livrar do problema, e o problema para ele era Ronaldinho. "Olha", disse Ronaldinho, mantendo a voz controlada como fazia em negociações tensas com patrocinadores, "sou um passageiro como qualquer outro. Paguei minha passagem, tenho direito a um espaço para minha bagagem. Você pode ajudar a encontrar um lugar para que a gente siga em frente?" A lógica era impecável, mas para Lucas soava como desafio. Ele estreitou os olhos, claramente irritado por ser questionado por alguém que, aos seus olhos, era apenas um passageiro comum, com roupa simples e pele escura. "Não vou discutir com você", retrucou Lucas agora com um tom mais agressivo. "Ou você despacha a bolsa, ou vou chamar o chefe. Quer mesmo complicar as coisas?" Ronaldinho ergueu uma sobrancelha. "Chame quem você quiser. Mas eu quero o nome e o número de funcionário de quem está me tratando assim." A cabine, que até então estava cheia de murmúrios, ficou em silêncio. Os outros passageiros, a senhora tricoteira, o jovem de fones, uma família algumas fileiras à frente, observavam com uma mistura de curiosidade e desconforto. Para eles, Ronaldinho não era o dono da Voe Brasil. Era apenas um homem teimoso, talvez um encrenqueiro, desafiando a autoridade do comissário. Lucas, vermelho de raiva, pegou o interfone e chamou o piloto. Minutos depois, a porta da cabine se abriu e o comandante Roberto Silva surgiu. Ele era a imagem do poder absoluto, uniforme impecável, cabelo grisalho penteado para trás, olhos azuis que pareciam perfurar quem cruzasse seu caminho. Roberto não perguntou o que estava acontecendo. Ele ouviu a versão de Lucas. "Esse passageiro está causando problema, se recusa a seguir ordens, está atrasando o voo." E virou-se para Ronaldinho com um olhar que misturava desdém e autoridade. "Você", disse ele, com uma voz grave que ecoava pela cabine, "recebeu uma instrução clara do meu comissário. Isso aqui é meu avião, e as coisas são feitas do meu jeito. Estamos atrasados, e minha paciência acabou.
Entregue essa bolsa para ser despachada e volte para o seu lugar, ou eu te tiro desse voo. Fico claro? Ronaldinho sentiu o peso daquele momento. Não era só sobre a bolsa. Era sobre o tom, o olhar, a suposição imediata de que ele era o problema. Ele reconheceu o preconceito embutido na atitude de Roberto, o mesmo que fazia Lucas escolher o lado de Carlos sem hesitar. Mas Ronaldinho era um mestre em manter a calma sob pressão. Ele já havia enfrentado vaias de estádios inteiros, já havia driblado defesas implacáveis. Comandante, disse ele, com uma voz tão calma que parecia desarmar a tensão, sou um passageiro pagante. Só quero guardar minha bolsa e seguir viagem. Se o senhor acha que isso é motivo para me tirar do voo, me diga seu nome e número de funcionário. Vou fazer uma reclamação formal. A palavra reclamação foi como acender um fósforo. Roberto riu, um riso seco quase cruel. Reclamação? Garoto, você acha que é quem? O dono da Voe Brasil? Ele virou-se para Lucas. Chama a Polícia Federal. Temos uma ameaça à segurança aqui. A declaração caiu como uma bomba. A senhora tricoteira engasgou com um suspiro. O jovem de fones arregalou os olhos. Uma mãe na fileira da frente puxou o filho mais para perto, como se Ronaldinho fosse uma ameaça iminente. A cabine inteira agora o via como um vilão, um perigo, que precisava ser neutralizado. Ronaldinho, sentado de volta ao seu lugar enquanto o avião iniciava a descida para São Paulo, sentiu os olhares queimando sua nuca. Ele não disse mais nada, mas sua mente trabalhava a mil. Isso não era mais uma missão de reconhecimento. Era um teste de fogo, uma chance de ver até onde a podridão da Voe Brasil ia. O voo prosseguiu em um silêncio pesado. Lucas passou pelo corredor para o serviço de bordo, servindo os outros passageiros com um sorriso forçado, mas ignorando Ronaldinho completamente. Quando Ronaldinho pediu um refrigerante, Lucas jogou o copo na bandeja com tanta força que algumas gotas espirraram em sua camiseta. Ops, disse Lucas, com um sorriso sarcástico, sem oferecer um guardanapo. Ronaldinho limpou a mancha com a mão, sem dizer uma palavra. Ele anotou mentalmente: atendimento hostil, falta de treinamento em resolução de conflitos. A cada interação ele via mais falhas no sistema. Falhas que ele, como dono, agora tinha o poder de corrigir. Quando o avião pousou em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, a tensão era palpável. Ronaldinho permaneceu sentado, enquanto os outros passageiros se levantavam, pegavam suas malas e lotavam o corredor. Ele observava a porta da cabine de comando. Quando ela se abriu, Roberto saiu, não com o ar de um piloto cumprimentando passageiros, mas com a postura de um general prestes a executar uma sentença. Ele pegou o interfone da cabine e anunciou, com uma voz fria que ecoou por todo o avião: senhoras e senhores, por favor, permaneçam sentados. Devido a uma questão de segurança envolvendo um passageiro disruptivo, precisamos que todos aguardem até a chegada da Polícia Federal. Um murmúrio de choque percorreu a cabine. Olhos se voltaram para Ronaldinho, que permanecia calmo, olhando fixamente para frente. A senhora tricoteira agarrou sua bolsa com força.